Questão 107. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu vi essa questão, vocês não fazem ideia, tá? Porque nos meus extensivos a gente conversou sobre o PCR em biotecnologia, a gente falou sobre o PCR quando a gente estudou as árqueas, porque é das árqueas, né, que vem a polimerase, que pode ser utilizada no termociclador. A gente falou sobre o PCR quando a gente entrou nos vírus. A gente falou sobre o PCR quando a gente estudou, que mais que a gente... no Revisão Enem, na biotecnologia. A gente falou sobre isso na maratona para o Enem. A gente falou isso 400 milhões de vezes, tá? Ao longo do ano. Eu fiquei muito feliz porque eu tenho certeza que os meus alunos foram bem preparados para essa questão. Então, vem comigo, vamos resolver junto isso daqui. E eu colocar aqui para vocês também o videozinho no qual a gente deu uma revisada nesse assunto durante as nossas maratonas. Reação em cadeia da polimerase. E polimerase é a enzima que faz polímero de DNA, tá? Então, a DNA polimerase faz um polímero de DNA. O que é um polímero? É algo formado por vários monômeros. Então, o DNA, ele é um polímero de monômeros chamados nucleotídeos, que contém base nitrogenada, açúcar, fosfato, tudo aquilo que a gente falou na nossa aula lá de bioquímica de ontem. Então, quando o cara vem com aquele cotonete gigante, que a gente chama de suave, e enfia lá no teu nariz, ele tá enfiando lá na tua nasofaringe, tá? Aquela cavidade que fica mais ou menos nessa coordenada geográfica, lá atrás, dói a vida, parece que tá cutucando teu cérebro, tá? Lá atrás, ele pega aquele cotonete, enfia lá, dá uma girada, que é pra pegar o máximo de meleca possível, e depois leva essa meleca, coloca essa meleca dentro de um entendorfinho que tem lá um que a gente chama de tampão, né? O que é o tampão? É basicamente um fluido que vai manter aquela amostra hidratada e viável até que a gente encontre o termociclador. Então, depois que tu enfiou o cotonetão lá no cérebro, mentira, na nasofaringe, o cotonetão vai ficar lá misturado com o tampão, e quando o pesquisador levar isso para laboratório, vocês vão ter finalmente o tubo de PCR, né, que a gente chama lá de Eppendorf. E aí, o que se faz? Tu coloca dentro desse tubo de PCR a amostra. O que os caras querem lá da tua nasofaringe não é necessariamente a meleca, mas é que se tu tiver contaminado com o coronavírus ele adora, vocês viram, né? Ele adora células do trato respiratório, tanto superior quanto inferior. Então, ele vai replicar lá, tanto que a gente fica ranhento, né? Então, se tu tá ranhento e ele mete o cotonetão lá atrás, provavelmente no muco ele vai encontrar material genético do coronavírus. Porque inflamação nada mais é do que uma grande guerra microbiológica, onde seus linfócitos, seus leucócitos, de uma forma geral, vão lá atacar as células que estão contaminadas com o coronavírus. Então, na nasofaringe, tu pode ter fluido inflamatório que contém o coronavírus. Ou traços do coronavírus. O fato é que naquele cotonetão tem meleca que pode estar contaminada com o coronavírus. Então, o que eles fazem? Eles pegam essa meleca, que em princípio pode ter uma amostra muito, muito, muito pequena de genoma viral, colocam essa amostra no tubo de PCR, e aqui eu tenho que fazer uma ressalva, tá? O coronavírus é um vírus de RNA positivo, ele não é um vírus de DNA. Então, o que tu faz não é colocar a amostra de DNA, mas tu coloca a amostra que contém o RNA, ou não, né, do vírus. Então, tu vai lá no tubo de PCR, coloca o buffer, que é o que eu te falei para vocês, né, um tampão, que vai manter aquela amostra viável, coloca um pouquinho de meleca de nariz ali, e aí tu coloca tudo que a polimerase precisa para fazer várias cópias do material genético viral. Tu dá para ela um monte de nucleotídeos, tu dá para ela os primers. Lembra que ela só começa a trabalhar depois do primer, né? Então tem que ter primer e tem que ter a polimerase, tá? Então a polimerase, ela é retirada de uma árquea, que é um procarioto extremófilo. Esse procarioto extremófilo, ele originalmente vive ainda, né, em vulcões ativos, na boca dos vulcões ativos. Então, eles aguentam temperatura próximas aos 100 graus Celsius, tá? E não morrem.
Se essas células vivem num lugar tão extremo, significa que todas as coisas dela sobrevivem e não desnaturam numa temperatura dessas. Aí, o que que se faz no termociclador? Eu não coloco aqui a helicase, tá? Porque quanto mais enzima tu tem que produzir, mais caro fica o processo. Mas lá nesse tubo de PCR, eu coloco o DNA polimerase arqueano. Então, de novo, a biologia de base ajudando a medicina, a farmacologia, qualquer outra área da ciência. Biólogos melhores do planeta. Mas, enfim, aí tá, né? Os biólogos descobriram essa enzima. Os caras pegam esse tubo de PCR, colocam lá todos os nucleotídeos necessários, colocam a amostra de meleca de nariz, colocam os primers e tudo que for necessário para o processo funcionar. E aí colocam esse tubo no termociclador. Como o nome propõe, o termociclador é um equipamento que vai fazer ciclos termais. Um ciclo termal eleva a temperatura a 95 graus Celsius, depois a 55 graus Celsius e depois a 72 graus Celsius. Por que isso? Esse é o ciclo, tá? 95, 55, 72. Precisa decorar? Não precisa decorar. Mas a gente faz essa primeira grande elevação de temperatura da amostra, porque isso é o suficiente para quebrar o DNA, caso, né, a gente tenha colocado ali uma amostra de DNA. Ou seja, a gente desnatura, a gente rompe aquelas pontes de hidrogênio que estavam grudando uma fita na outra. Daí a gente baixa a temperatura para 55, porque em 55 graus Celsius, naturalmente, os primers de RNA se grudam nos DNAs que eles são complementares. Então, a molécula de DNA vai ter uma região de pareamento com primer. E aí tu eleva a temperatura de novo para algo em torno de 72 graus Celsius. E aí a polimerase consegue trabalhar. Aí ela enxerga onde estava o primer e vai lá e produz, no sentido 5 linha, 3 linha, uma nova molécula de DNA. E isso é feito nas duas. Ou seja, ao final de um ciclo, se tu tinha uma molécula de DNA, tu passa a ter duas. Ao final de 10 ciclos, tu vai ter, sei lá, 10 mil DNAs a partir de um só, sabe? Então, é muito, muito eficiente esse termociclador. Então, o que que o cara fez? Por que que ele fez o PCR, tá? E ele fez para identificar se tem algum material genético dentro de ti de vírus. Porque se tiver o material genético dentro de ti de vírus, a polimerase ela vai conseguir amplificar e tu vai ter várias amostras para conseguir analisar. Então, presta atenção. O coronavírus é um vírus de RNA, certo? A gente não chama o PCR para a detecção de COVID de PCR. Lá no exame de vocês, se vocês olharem, vai estar escrito RT-PCR. O que é RT? É uma abreviação do termo em inglês Reverse Transcriptase. Transcriptase reversa. Transcriptase reversa, vocês lembram de onde vem? É aquela enzima dos retrovírus, como é o caso do HIV. Então, tu faz um passo extra antes de entrar aqui. O passo extra é usar a transcriptase reversa. Então, tu vai pegar esse tubo de PCR aí, que tem lá a amostra da meleca do nariz, e tu vai colocar ali, além da polimerase, tu vai colocar lá a transcriptase reversa. Aí a transcriptase reversa pega o RNA do vírus, transforma em DNA, e só a partir daí tu vai fazer o ciclo termal para que a DNA polimerase consiga transformar uma cópia de DNA viral em 2, em 4, em 8, em 10 mil, ao longo de vários ciclos termais. Então, PCR, tá? Seja o PCR do DNA, seja o PCR que a gente chamou de RT-PCR, nada mais é do que um processo que faz muitas, 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 muitas cópias do DNA. E aí tu pensa, tá, prof, até aí tudo bem, beleza, pegou minha meleca de nariz, e caso o coronavírus esteja lá, eu vou conseguir fazer várias e várias e várias e várias e várias cópias deste material genético. Legal, mas tudo isso continua invisível para mim. Tudo isso continua dentro de um tubo de PCR que é desse tamanhozinho, dentro de um líquidozinho que ocupa esse espaço. Eu não enxergo molécula de DNA. Como é que eu vou saber que esse troço está lá? Próxima etapa. Aqui é o ciclo que eu falei para vocês, né? Então, a original vai gerar 2, 2 vão gerar 4, 4 vão gerar 8, e assim por diante. E aqui a próxima etapa, pessoal, é
o que a gente chama de eletroforese em gel de agarose. Lembra que a molécula de DNA, os ácidos nucleicos, de uma forma geral, eles são moléculas que apresentam polaridade? 5', 3', aquela coisa toda? Pois é. Então, o que os cientistas fazem para conseguir entender se tu tá ou não com aquele genoma? Os nucleotídeos que eles dão aqui não são nucleotídeos quaisquer. Normalmente são nucleotídeos com nitrogênio marcado, ou seja, nitrogênio radioativo. Se tu colocar num equipamento especial que tem luz ultravioleta, tu consegue ver, ele emite luz, né? Ele reflete luz, sei lá, por causa da física. Mas o fato é, tu fez 10 mil, 100 mil, 1 milhão de novas moléculas de DNA a partir da original. Só que todas essas vão herdar uma grande quantidade de nitrogênio marcado radioativamente. E é claro, né? Se tu começou com um DNA dupla fita aqui, olha lá no final do processo. As que não são marcadas vão continuar ao longo do processo, porque a duplicação do DNA é semi-conservativa. Tá vendo aqui, ó, o DNA clarinho? Esse DNA clarinho é aquele que não foi marcado radioativamente. Então, tu vai ter, por mais que aqui tu tenha 8 moléculas de DNA dupla fita, aqui tu vai ter uma molécula de DNA dupla fita, que tem uma fita antiga, que foi herdada da primeira duplicação, e uma nova, recém-sintetizada. E a outra antiga está aqui embaixo. Tá? Isso é muito massa da gente entender esse processo de replicação conservativa. Então, aqui no final do processo, tu vai ter 16 fitas de DNA. Dessas 16, 14 vão emitir fluorescência e 2 não, que são as antigas. Mas, de qualquer forma, o que tu faz? Tu vai pegar esses fragmentos de DNA e tu vai para o gel de agarose, que é uma gelatina. E é uma gelatina que vai ter poros tão pequenininhos que só moléculas pequenas realmente conseguem passar por ela. E aí tu vai ligar uma corrente elétrica, por isso que a gente chama de eletroforese. Aí tu vai ligar o eletrodo positivo, o eletrodo negativo, e quando tu fizer isso, a tendência do DNA é ir em direção ao eletrodo positivo. Só que aquelas moléculas que forem muito grandes não vão conseguir migrar muito. E aquelas que forem muito pequenas vão conseguir migrar mais. E aí, dependendo do tamanho do DNA que tu botou aqui, tu vai saber quantos pares de bases mais ou menos ele tem. Quantas bases nitrogenadas ele tem. Quanto mais base nitrogenada, menos ele vai conseguir chegar perto lá do eletrodo positivo. Quanto menos bases nitrogenadas, menor ele é. Então, mais longe ele vai conseguir chegar, mais pertinho do eletrodo positivo. Então, a gente sabe mais ou menos quantos pares de base terão os elementos virais. A gente sabe mais ou menos o tamanho disso. Então, se a gente pegar aquela amostra que a gente amplificou enlouquecidamente, tá? Tem muitas cópias lá do DNA viral. E se tu ligar a eletroforese, correr ali o gel de agarose, né, com a eletricidade, e colocar esse gel em cima da bancada ali onde tu tem a bioluminescência, né, a radiação, e tu enxergar bandas ali, tu vai ter certeza que esse paciente estava doente, porque tu só conseguiu amplificar o genoma viral. Por que eu tenho certeza que aquele DNA que eu amplifiquei era o viral e não o meu mesmo, das minhas células que estavam lá? Por causa do primer. Lembra que os primers, eles são altamente específicos, né? Então, eu consigo utilizar esses primers para guiar a DNA polimerase. Eu vou colocar o primer que se liga no sítio de iniciação lá do DNA correspondente ao RNA viral. Então, eu tenho um processo muito preciso. Eu só vou conseguir anelar o primer que eu dei para este processo com o material genético viral, se o material genético viral estiver lá. Se eu fiz 10 mil ciclos lá nesse ciclo termal, em nenhum deles os meus primers conseguiram encontrar a sequência viral, isso significa que quando tu botar esse gel de agarose contra a radiação ultravioleta, não vai ter emissão de fluorescência e tu não vai ver nenhuma banda. Faz sentido para vocês? Tô até com medo de olhar, tá com 20 mensagens lá no chat, me esperando.
Vamos ver. Olha, tem gente que não fez, sério, isso. Prazer, galera. Eu não conhecia. Vamos ver aqui. Tum, tum, tum. Acho que a Andressa encomendou um bolo para hoje. Ai, eu ganhei bolo hoje, gente. Meus alunos, coisa mais fofa do mundo, fizeram uma festinha surpresa para mim, quase morri. Tava muito bom. Malu, Sora, então euploidia pode gerar uma nova espécie e aneuploidia não? Quando a gente está falando de especiação por hibridização, Malu, aí necessariamente é por euploidia, tá? Por poliploidia. Agora, pode sim que uma mutação cromossômica do tipo aneuploidia possa gerar sim uma nova espécie, tá? Eduardo também não fez, Emanuele não fez, a Bruna também não fez, Giovana também não fez, meu Deus, chocada. Letícia, prof, por que tem um tempo mínimo para o exame perceber o vírus? Porque esse processo aí do termociclador leva tempão. Nossa, quando eu estava fazendo meu mestrado, ó, saudade zero desse tempo, tá, gente? Tenho certeza que eu não gosto de pesquisa. Era assim, ó, muito ansiogênico, porque eu tinha que fazer várias cópias de um gene de uma bactéria que ficava na raiz de uma planta lá. Nem me lembro mais o que que era. E eu precisava dessas várias cópias para conseguir fazer. Nem lembro mais. Eu acho que eu tinha que fazer uma planta transgênica, sei lá, não me lembro. Eu sei que, assim, ó, para tu fazer cópias suficientes e conseguir ter tantas cópias de DNA que elas brilhem e teu olho de Hellis mortal pegue isso sem precisar de um microscópio de uma lupa, tu precisa de muito DNA. Então, esses ciclos, eles não são ciclos rápidos. São ciclos que levam horas, tá? No meu caso, lá, tinha que deixar rodando o termociclador, às vezes, a noite inteira, a madrugada inteira, para depois poder correr o gel de agarose. Então, são processos bem, bem vagarosos mesmo. E daí tu coloca na conta que tu não é a única pessoa que foi fazer a testagem, né? Metade da população foi fazer a testagem, então complica. Sora, pode comentar a questão do Enem, do DNA fingerprint? Claro, Manu. Vou botar isso, inclusive é o próximo slide. Eduarda, não contraí Covid durante a pandemia toda, mas apenas uma semana depois que estourou um surto de dengue, eu fiquei doente. Ai, tadinha, que merda. Então, existe a possibilidade de tu ter contraído a Covid, mas por ser jovem, saudável, aquela coisa toda, né? Não ter manifestado sintomas severos, né? A maioria das pessoas eram de fato assintomáticas. Menos de 10% das pessoas tiveram casos graves, assim, né? Então, às vezes acontece, a gente não sabe. Então tá, meu povo, vamos embora, vamos ver o que que é esse DNA fingerprint que a Malu perguntou. Olha só. Vamos aqui. Nesse slide eu trouxe para vocês o caso de uma família, tá? Uma mamãe e um papai, tem 4 filhos. E se fez o seguinte: se pegou o que a gente chama de microsatélites, o que são microsatélites? São regiões do genoma humano que a gente conhece bem, são regiões que a gente chama de VTNRs também, que tem um número variável de nucleotídeos em sequência, que não são genes. Essas regiões, elas são, tipo assim, regiões que tu tem um monte de adenina repetida. Sabe, uma sequência que é AT, 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 ou GCAT, GCAT, GCAT. Tu tem regiões que não são genes, que são regiões que, sei lá, estão ali para fazer parte do telômero do cromossomo, ou do centrômero do cromossomo. É uma coisa mais estrutural do que codificante, tá? Uma região não codificante. E essas regiões, elas são muito conservadas entre as pessoas. E existem variações delas, assim como existem variações delas, como variações dos genes, né? Então, de repente, um determinado grupo de pessoas tem a variação A, e o outro tem a variação AB, AB não, AT, 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 AT. Então, tu conhece mais ou menos os potenciais alelos, as potenciais variáveis dessas regiões do DNA que a gente chama de microsatélites. Então, essa mamãe e esse papai forneceram uma amostra do seu DNA cada um para que os cientistas fizessem lá a eletroforese em gel de agarose. E os microsatélites da mãe tinham essa composição.
A gente vê que ela tinha microsatélites leves, microsatélites mais pesados. Lembrando que microsatélite é o nome que a gente dá para esse DNA conhecido, que a gente sabe mais ou menos pelo tanto que ele migrou no gel de agarose, se ele é maior, se ele é menor, quantos pares de base ele tem, tá? Então, se pegaram os mesmos locos do DNA do pai, se correu o gel de agarose e se viu que ele tinha outros tipos de microsatélites. Então, ele é geneticamente diferente dessa mamãe. Quando tu analisa a criança número 1, tu vê que ela tem o microsatélite da mãe e um microsatélite que ela pode ter dado do seu pai. Lá embaixo, ela tem mais um microsatélite paterno e um microsatélite materno. Então, em princípio, para os locos estudados, existe um grau de certeza de que essa criança é filha desses pais. Aí tu vai para a menina número 2, para a criança número 2. Ela tem uma banda lá no gel de agarose dela que não ocorre no papai e nem na mamãe. Aí tu pensa, essa banda ela não herdou de ninguém. Aí tu vai para baixo. Tem uma banda aqui que parece ser da mamãe. Aí tu vai para baixo. Outra banda vermelha. Essa banda vermelha não ocorre na mamãe, não ocorre no papai. Tá um pouquinho abaixo dessa, né? Um pouquinho mais leve do que essa amarelinha do papai. Então, de novo, quem é que deu esse negócio vermelho para ela? Aí tu busca outras duas, confirmam que realmente a mãe mandou o material genético para ela, mas esse pai não contribuiu. Então, essa menina é filha desta mãe, mas o pai biológico deve ser outro. E a criança 3, ela apresenta DNA compatível com o pai, DNA compatível com a mãe, e apenas com este pai, e apenas com essa mãe, certo? Então, tanto a criança 3 quanto a criança número 1 são filhas biológicas deste casal. Elas têm misturinha de genes dos dois. Enquanto a criança 4 tem bandas que não ocorrem nem no pai, nem na mãe. E ele não tem nenhuma banda herdada da mãe, nenhuma banda herdada do pai. E você sabe que a gente recebe genes da mãe e do pai. Esses genes não ocorrem nem na mãe, nem no pai. Esses microsatélites, na verdade, né? Não ocorrem em nenhum dos progenitores. Isso significa que ele não é filho biológico deste casal, tá? Então, quando a gente faz isso, né? A gente está fazendo a tecnologia do DNA fingerprint. Só é possível a partir da amplificação, fazer várias e várias e várias cópias do material genético dessa galera aqui. É só possível a partir da reação em cadeia da polimerase. Só é possível a partir da eletroforese em gel de agarose. E só é possível graças ao conhecimento genômico que a gente tem. Certo? Tudo bem. Olha só. Entre as diversas técnicas para o diagnóstico da COVID, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, que significa reação em cadeia da polimerase, tá? É uma reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase e essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Ok? Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Então, ainda lá no módulo 15, a gente conversou que o PCR é um processo que se chama reação em cadeia da polimerase. Essa polimerase, normalmente, é uma DNA polimerase que aguenta temperaturas altíssimas, em torno de 90 graus Celsius. Porque uma das etapas do PCR é elevar a temperatura da amostra a 90 graus, a 70 graus, a 55 graus. E se eu utilizasse uma enzima humana para fazer isso, ela ia desnaturar. Nossas enzimas, elas aguentam a temperatura do nosso corpo, né? Então, ele é em torno dos 36 graus. Então, lá, quando a gente falou em ARCES, a gente falou sobre a DNA polimerase delas. Quando a gente falou em biotecnologia sobre esse processo de amplificação, eu contei para vocês que
No caso do PCR, a gente normalmente utiliza isso para conseguir fazer muitas e muitas e muitas e muitas cópias de um determinado tipo de material genético. Eu posso usar o PCR para fazer muitas cópias do DNA que eu encontrei no lugar de um crime. Eu posso usar o PCR para fazer muitas cópias do material genético de algumas pessoas de uma família para tentar comparar o material genético delas. Enfim, a ideia do PCR é usar a capacidade da DNA polimerase para fazer muitas cópias de um determinado material genético. E normalmente eu pego essas cópias para fazer análise, porque a gente está falando de moléculas de DNA, é coisa muito pequenininha, tu não enxerga a olho nu. Então, para que tu consiga identificar esses fragmentos, tu precisa fazer uma técnica chamada eletroforese em gel de agarose, que aí vocês vão tentar entender melhor no videozinho que eu vou deixar disponível para vocês aqui. Então, eu preciso de muitas cópias daquele material genético para saber se de fato ele estava lá, para conseguir fazer uma análise. E o que o pessoal que fez o diagnóstico de PCR executou, eles basicamente pegaram um swab, que era um cotonetão, pegaram meleca lá da tua nasofaringe e levaram aquele negócio para laboratório para amplificar o material genético viral. Porque a partir de várias cópias tu consegue detectar a presença dele ali ou não. Então, se o PCR fizer várias cópias do material genético do vírus, significa que tu estava contaminado. Se o termociclador, se o PCR não fizer várias cópias desse material genético, significa que tu não estava com o vírus. Afinal de contas, nada foi amplificado. Mas, como eu estou dizendo para vocês desde o início, o PCR trabalha com a DNA polimerase e o coronavírus é um vírus de RNA. Então, para que eu possa fazer a técnica de PCR, eu preciso de uma etapa antes, uma etapa anterior, que é a utilização da transcriptase reversa. Lembra daquela enzima que a gente estudou lá para o HIV, né, para o grupo dos retrovírus? O que a transcriptase reversa faz? Ela faz a transcrição reversa. Ela pega o RNA e transforma em DNA complementar. A gente chama de cDNA, mas basicamente RNA em DNA. E aí o que acontece? A gente tem um vírus que pode ser que esteja na tua nasofaringe, ele é de RNA, eu vou pegar lá a meleca do teu nariz, vou deixar essa meleca em contato com a transcriptase reversa, para que, caso exista RNA viral, a transcriptase reversa transforme isso em DNA. E aí sim eu consigo colocar esse DNA no amplificador, né, no PCR, para conseguir fazer muitas e muitas e muitas cópias desse DNA viral, certo? Então, se aparecerem bandas lá na eletroforese, significa que a pessoa estava de fato com o vírus, e se não aparecerem bandas, significa que nada foi convertido em DNA, nada foi encontrado na eletroforese, significa que a pessoa não estava com aquele vírus. Então, essa etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada por quê? Porque a gente precisa concentrar o RNA viral para otimizar a técnica? Não, porque a gente precisa transformar RNA no DNA. Letra B. Identificar nas amostras anticorpos? Eu não estou fazendo imunocromatografia, né, que é aquele teste rápido da farmácia. Eu estou fazendo PCR, então não estou nem aí para anticorpo. Letra C. Proliferar o vírus em cultura? Deus me livre, não queremos proliferar nem um pouquinho de coronavírus mais, gente. Chega. Letra D. Purificar ácidos nucleicos virais, facilitando a ação da enzima. Não é purificar, é transformar, né? Copiar o RNA em DNA. Para isso que eu faço aquela etapa extra. E letra E. Obter moléculas de DNA complementar, é isso que significa cDNA, viral, por meio da transcrição reversa. Perfeito, tá? Então, é a letra E.